Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Você que está ouvindo esse áudio pelo Spotify, seja bem-vindo. Deixe aqui o seu comentário de como esse episódio falou com você. E você que está aqui me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos episódios. Vamos à palavra de hoje, que está no capítulo 31 de Gênesis. A palavra de Deus diz assim: Jacó volta para a casa dos seus pais. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era nosso. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela. Eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado. Por 10 vezes mudou meu salário, porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e deu a mim. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo do Senhor me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. E ele continuou: Levante-se agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte da herança da casa do nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que era nosso devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens e o gado da sua propriedade que havia acumulado, para ir a Isaque, seu pai, terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer uma tosquia das ovelhas, Raquel roubou ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou ao Eufrates e tomou rumo ao monte de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu os parentes e saiu ao encontro de Jacó, por 7 dias de viagem, e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão e disse: Cuidado, não falha Jacó nem bem nem mal. Labão então alcançou Jacó. Este havia armado uma tenda naqueles montes. Então Labão armou sua tenda com seus parentes no monte de Gileade e disse a Jacó: O que foi que você fez? Você me enganou. Levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo? Por que você não me disse nada? Eu teria me despedido com alegria, com cânticos, tamborins, harpas. Por que não permitiu que eu beijasse os meus netos e as minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho nas minhas mãos o poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite, Deus, pai de vocês, me falou: Cuidado, não falha Jacó nem bem nem mal.
E agora que você partiu de vez, pois está com saudade da casa do seu pai, por que roubou meus deuses? E Jacó respondeu: porque eu tive medo. Eu pensei que para que não aconteça que você me tome à força suas filhas, que seja morto aquele com que o Senhor achar seus deuses na presença dos nossos parentes. Verifique o pertence de cada um aqui. Se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das suas servas e não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pego os ídolos do lar e depois colocados na sela de um camelo. Estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, por eu não poder levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos. Então Jacó ficou zangado, discutiu com Labão, dirigiu-se a Labão dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios da sua casa que o Senhor encontrou aqui? Coloque-os diante dos meus parentes e dos seus parentes para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam crias. Eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto o roubado do dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor, pelas suas 2 filhas, e 6 anos para conseguir o rebanho. 10 vezes o Senhor mudou meu salário. Se não fosse Deus de meu pai, Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento. E o trabalho das minhas mãos. E ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó, dizendo: as filhas são minhas, os filhos são os meus netos, os rebanhos meus rebanhos, tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer se hoje as minhas filhas deram à luz? Venha e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então eles pegaram uma pedra, eles fizeram ali um juramento, né? Eles até falaram que o Senhor vigie entre mim e você e não julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou tomar outras mulheres além delas, não estando conosco, Deus é testemunha entre mim e vocês. E aí existe uma aliança, uma paz, um acordo de paz entre Labão e Jacó. Amém? Que Deus possa falar conosco através desse capítulo. Queridos, é uma pura lição sobre seguir o chamado e se reconciliar. Nós vimos nos capítulos anteriores o quanto Jacó trabalhou para Labão. Primeiro para conseguir o casamento tão esperado com Raquel e depois para ter o gado dele. E Deus, ele fazia tudo certinho. Labão falava assim: Jacó, olha, você vai ficar só com o gado listrado. Só o gado listrado procriava. Aí depois Labão ficava bravo, né? Vendo que tava dando certo para Jacó. E aí ele falava: não, então para, ó, não vai ser mais o listrado, vai ser o malhado. E aí só o malhado procriava. Então Deus, ele prosperava a vida de Jacó. E Labão viu isso. Labão viu que a sorte estava com Jacó. Mas não era sorte, era a presença de Deus. Quando você anda em obediência, todo o bem anda junto com você. Pode ter certeza que se as coisas não estão dando certo, que tá tendo alguma confusão por aí, reflete aonde você ainda está colocando ídolos, aonde você não está sendo obediente. E você vai ver que se você voltar aos caminhos do Senhor, as coisas começam a dar certo de novo. Deus deu um plano claro para cada um de nós,
que a gente vá, faça discípulos, seja cópia de Jesus, amemos uns aos outros. Mas quantas vezes a gente se desvia? Quantas vezes a gente coloca ídolos no lugar de Deus, não é mesmo? Jacó percebeu que estava num momento desfavorável ali, que Labão já estava, mudando o salário dele várias vezes, mudando o tipo de gado que ele ia ganhar ali várias vezes, e aí Jacó decide ir embora. Só que ele não sabe que a Raquel vai lá e rouba ídolos, rouba santos que Labão adorava. E aí acontece essa perseguição que eu acabei de ler. Labão vai atrás, pergunta por que ele foi embora sem se despedir e roubar os deuses dele. E aí Raquel esconde ali os deuses. Quantas vezes a gente esconde os deuses? Quantas vezes a gente esconde os falsos deuses que estamos idolatrando? A história não fala se Raquel foi idólatra, se ela roubou esses deuses por conta de idolatria, ou se era alguma crença ali, algum mito daquele momento, que aqueles ídolos protegiam o lar e por isso que ela levou. Mas de qualquer maneira, mostra que Raquel estava tendo a fé desenvolvida, ela estava tendo o caráter dela aperfeiçoado. E tudo bem, né? Todos nós já passamos por isso, todos nós já fomos convencidos pelo Espírito Santo do qual o caminho certo, o que a gente deveria deixar para trás. E a Raquel estava sendo moldada ali, mas isso estar aqui na Bíblia não é por acaso. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que está em vão. E ela vem nos lembrar para não termos idolatria por nada e nem ninguém. E se você não está conseguindo enxergar onde você está sendo idólatra, você pode pedir para Deus. Mostra a Deus quais são os ídolos que ainda existem em mim. Ídolos que eu coloco pessoas em primeiro lugar, preocupações com dinheiro em primeiro lugar, carreira, filhos, relacionamentos. O que tem ocupado a maior parte do seu pensamento durante o seu dia todo, ao invés de você pensar em Deus. Que Deus possa revelar para você onde você tem que destruir altares e colocar Deus em primeiro lugar. Jacó foi um exemplo de coragem, confiança e também perdão. O final dessa história é o perdão mútuo entre Labão e Jacó. E como foi importante o perdão para que eles seguissem em obediência. Sabe, não é hora da gente esconder ídolos. Não é hora da gente fugir da presença de Deus, é hora da gente se entregar para Ele. É hora da gente fugir das nossas fraquezas, de tudo que nos remete a erros do passado. E buscar em Deus forças para continuar marchando, para continuar indo para a nossa verdade. Que os nossos lábios sirvam para profetizar bênçãos para os outros e não maldição. Que as nossas mãos ajudem os outros a levantar e que os nossos pés indiquem o caminho certo. Tudo isso pela graça. A graça imerecida que Deus derramou sobre nós. Que a gente ande em obediência. Deixe o passado para trás e acesse a paz que vem dele. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais um amanhecer, mais uma oportunidade de estar na sua presença. Deus, eu quero orar por cada um que está ouvindo esse áudio, cada um que está vendo esse vídeo. Que o Senhor possa, Pai, entrar no coração de cada um. Sondar o coração de cada um, Senhor, que está ouvindo esse áudio. Sonda o coração dessa pessoa, Pai. Mostra para ela, revela onde ela tem colocado outras coisas no teu lugar. E que hoje, Pai, nós damos um passo de fé rumo àquilo que o Senhor espera de nós, destruindo altares, quebrando ídolos, Senhor, e colocando o Senhor no primeiro lugar das nossas vidas. Deus, que o Senhor nos dê a coragem, a confiança, o perdão e a reconciliação que vimos nesse capítulo. Queremos seguir o teu chamado. Queremos te obedecer, Senhor. Nos apoie nessa obediência, Deus. Pai, alarga as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós. Nos livre do mal e nos abençoa. Amém.